Olá, passando aqui para deixar para as pessoas que querem aprender um jeito simples de meditar na palavra de Deus, um jeito eficaz e um jeito que te sustenta. Por mais que a gente tenha vários recursos audiovisuais, excelentes pregadores, por mais que a gente tenha assim um cardápio vasto de benefícios da palavra de Deus, o ideal é que cada crente, cada pessoa, cada um que queira viver por algo maior, estar em harmonia com aquilo que está acontecendo no mundo espiritual, no mundo natural, a palavra-chave sempre vai ser meditação na palavra de Deus. A meditação na palavra de Deus é essa busca pessoal e intransferível que nós devemos ter para suportar, né, todas as adversidades da vida, bem como buscar os recursos da palavra do Senhor para a nossa vida diária. A Bíblia Sagrada relata que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ou seja, Ele é o Deus do passado, do presente e do futuro. E a gente criou uma maneira simples e prática de cada pessoa poder, assim, ler as Escrituras Sagradas e extrair dela o melhor para a sua própria vida. A Bíblia ela tem uma única interpretação. O que difere uma igreja da outra, um ensinamento do outro, é a aplicação. Mas na origem, a Bíblia é única. Ela mesmo se interpreta. E aí a gente precisa aprender a estudar a palavra de Deus, e a palavra-chave é meditação. Então eu queria deixar com vocês aqui a forma como eu entendo ser eficaz e também útil para cada momento da nossa história. Então eu quero ler um texto aqui bíblico e depois mostrar como que eu uso essa ferramenta de meditação. Existem vários modelos, mas o mais simplificado e bom de se fazer é quando a gente consegue extrair do autor e consumador da nossa fé aquilo que ele mesmo nos ensinou nessa terra. Então o texto que eu vou estar compartilhando é o texto de Marcos, capítulo 3, a partir do versículo 1. A Bíblia fala que de novo Jesus, ele entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos ressequidas. E ele estava observando, e todos eles estavam observando a Jesus para ver se ele curaria no dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então ele perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio, olhando ao redor. Jesus, olhando ao redor, indignado e condoído com a dureza do coração do povo, disse ao homem: estende a tua mão. Esse estendeu a mão e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, e como lhe tirariam a vida. Então aqui começa o nosso processo. Primeira vez você faz uma leitura, talvez você faça duas leituras, entenda quem são os personagens do texto, e eu costumo ensinar a pessoa a fazer 3 perguntas para o texto e depois fazer uma aplicação prática na sua própria vida. Então a primeira pergunta que a gente faz é o que Jesus fez. No versículo 1, a Bíblia diz que ele entrou na sinagoga. No versículo 4, Jesus pergunta àqueles que estavam na sinagoga se era lícito fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou tirá-la. Então o que Jesus fez? Entrou na sinagoga
e questionou as pessoas que ali estavam se é lícito fazer bem ou mal ao sábado. Foi isso que ele fez. A segunda pergunta que a gente precisa entender e fazer é como que Jesus fez. O texto fala de uma cura. Jesus diz que, o texto bíblico diz, no versículo 5, que Jesus olhou ao redor, indignou-se e condoeu-se, ou seja, ele olhou com misericórdia da dureza do coração do povo, porque aquele povo estava indignado por ser um sábado. Então Jesus, como que ele fez? Ele olhou e viu a dureza do coração da pessoa. Jesus se indignou e Jesus mandou que o homem estendesse a mão. Então essa foi a segunda pergunta. A terceira pergunta é: qual o resultado? Qual o resultado dessa ação de Jesus? De chegar na sinagoga, de questionar as pessoas, de mandar o homem estender a mão ressequida, fazer aquele homem expor uma debilidade. Qual o resultado disso? O resultado é que a mão do homem foi restituída. Então esse é o resultado que nós esperamos da meditação. Agora, como eu posso aplicar isso na minha vida? Que é a quarta pergunta. Como que eu aplicaria isso na minha história nos dias de hoje? Primeira coisa, o texto nos ensina que Jesus estava indo para a sinagoga, então eu preciso estar muitas vezes reunido com pessoas. Segunda coisa, eu preciso aprender, eu aprendo com esse texto e aplico na minha vida, é que no meio daquelas pessoas a quem eu convivo ou que eu estou presente na minha igreja, eu tenho que ter um olhar de misericórdia, eu tenho que ter um olhar diferenciado daquilo que a maioria está vendo. E eu tenho que exercer a fé, orar pela cura. E existe uma área da minha vida que eu preciso ser curado ou da vida de alguém, e eu vou exercer essa oração. Então, assim como Jesus falou, exponha e seja curado. Então eu preciso expor áreas da minha vida, áreas que estão enfermas, áreas que estão em quadros de derrota, e quando eu exponho isso à luz do Evangelho, na base da oração, Jesus vem e restaura todas as coisas. Então é dessa forma que eu ensino a meditar. O que Jesus fez, como Jesus fez, qual o resultado e como eu posso aplicar isso na minha vida. Deus abençoe a sua vida.